Durante uma ampla operação liderada pelo presidente Ibrahim Traoré, foram interceptados 47 caminhões carregados com armamentos e munições militares. A quantidade e o tipo de equipamento bélico apreendido levantaram uma questão ainda mais alarmante. Para quem se destinavam essas armas e quem estaria coordenando tudo por trás dos bastidores? O caso teve início 3 dias antes, à meia-noite, na área de Canchari, localizada próxima à fronteira entre Burkina Faso e o Togo. Durante uma ronda de rotina, agentes da fronteira perceberam uma movimentação atípica. Um extenso comboio seguia próximo à linha limítrofe, o que era altamente incomum para aquele horário. O porte da caravana e o fato de se deslocar durante a madrugada despertaram suspeitas imediatas. O capitão Moussaoui, responsável pelo posto fronteiriço, notificou rapidamente os escalões superiores. Relatórios de inteligência inicialmente afirmavam que o comboio carregava suprimentos de ajuda humanitária. No entanto, havia elementos que não faziam sentido. Por que transportar ajuda à meia-noite, utilizando vias secundárias e não as rotas habituais? Ao receber o relatório, o presidente Traoré imediatamente percebeu que havia algo errado. Sem hesitar, contatou o comandante das Forças Especiais, General Ibrahim Zerbo. Intercepte o comboio, mas com discrição. Isso pode ser mais sério do que simples contrabando, ordenou. As forças especiais se mobilizaram em silêncio. Uma emboscada foi montada na estrada onde o comboio passaria. Helicópteros foram acionados e drones começaram a seguir os caminhões. Sem saber que estavam sendo monitorados, os 47 veículos seguiram seu caminho. Por volta das 4 horas da manhã, a operação foi deflagrada. A estrada foi bloqueada, forçando o comboio a parar. Com o cerco formado, os motoristas tentaram escapar em desespero, mas foram rapidamente capturados após uma breve perseguição. Ao abrir o primeiro caminhão, os agentes ficaram boquiabertos com o que viram. Debaixo de embalagens rotuladas como ajuda humanitária, havia armamento militar de ponta. Rifles automáticos, AK-47, M16, granadas, lançadores de foguetes. Cada veículo era um verdadeiro depósito de guerra sobre rodas. O capitão Caboré telefonou imediatamente ao presidente. Senhor, o senhor precisa ver isso. Temos armamento suficiente aqui para equipar uma força inteira. Isso não é apenas contrabando. Alguém está preparando uma guerra dentro do nosso país. Traoré respondeu com firmeza. Recolham tudo. Nenhuma munição pode se perder. Façam os motoristas falarem. Precisamos chegar aos mandantes. Entre os motoristas detidos, Jean-Baptiste Compaoré foi o primeiro a ceder e colaborar. Nervoso, revelou que haviam dito a eles que transportariam peças de maquinário agrícola. O destino final seria um depósito no Togo, de onde seriam transferidas para um navio. Conforme os interrogatórios avançavam, a gravidade da situação se tornava ainda mais evidente. A maior parte dos motoristas desconhecia o conteúdo da carga, mas a operação logística havia sido organizada por profissionais altamente capacitados. Cada caminhão seguia uma estrutura meticulosamente planejada, seguindo rotas diferentes e partindo em horários distintos. Os caminhões se reuniram na fronteira antes de formar o grande comboio. No segundo dia de buscas detalhadas, surgiram revelações ainda mais alarmantes. Os números de série das armas haviam sido parcialmente removidos, uma tentativa clara de ocultar suas origens. No entanto, a inteligência de Burkina Faso utilizou tecnologia de ponta para recuperar parte desses dados, revelando a procedência dos armamentos. As descobertas foram surpreendentes. Algumas armas vieram diretamente dos conflitos da Guerra Civil Líbia. Outras haviam sido utilizadas no campo de batalha do Iêmen. Havia também equipamentos novos, que nunca tinham sido empregados em combate. A estimativa do valor total do arsenal apreendido ultrapassava a marca de 100 milhões de dólares. Isso levantou a grande questão: quem financiou esse carregamento colossal? Diante da gravidade, o presidente Traoré convocou imediatamente uma reunião de emergência com o Conselho Nacional de Segurança. Durante o encontro, foi apresentado o inventário completo do que havia sido apreendido: 15 mil fuzis AK-47, 5 mil rifles M16, cerca de 3 milhões de munições, 50 mil granadas de mão, 100 lançadores de foguetes,
200 mísseis antiaéreos e impressionantes 20 toneladas de explosivos. O ministro da Defesa, general Sadou Traoré, ficou visivelmente abalado ao ouvir os números. Com esse arsenal seria possível invadir e subjugar um país inteiro, declarou. A magnitude da carga indicava que o objetivo não era apenas desestabilizar, mas provavelmente desencadear um golpe militar ou iniciar uma guerra civil. O ministro do Interior, Oni Karer, também demonstrou preocupação. Se essas armas tivessem sido distribuídas, teríamos um cenário de guerra total no território nacional. Grupos extremistas poderiam combater por anos com esses recursos. Ou mesmo setores da oposição poderiam se levantar contra o governo. Nesse momento, o presidente Traoré se levantou com firmeza e declarou: "Isso não é coincidência. Estão tentando destruir nossa nação da mesma forma como desmantelaram Líbia, Síria e o Iêmen. Mas estamos vigilantes. Neutralizamos o plano deles a tempo." Logo em seguida, o chefe do serviço de inteligência, comandante Ward Drago, pediu a palavra. "Presidente, um dos motoristas começou a cooperar. Ele revelou que o destino final do carregamento seria a cidade de Ouagadougou. Lá, as armas seriam armazenadas em depósitos secretos e posteriormente distribuídas." Diante dessas novas informações, Traoré decidiu agir com urgência. Ordenou uma operação em larga escala para revistar todos os armazéns suspeitos na capital, identificar os envolvidos e, principalmente, rastrear os responsáveis por financiar essa conspiração. Na manhã seguinte, as forças de segurança lançaram uma ofensiva coordenada. Foram executadas batidas simultâneas em 23 pontos diferentes da cidade. Em 17 deles, as autoridades localizaram novos carregamentos de armas que reforçaram ainda mais a gravidade da trama. Entre os presos estavam figuras de destaque no cenário nacional: ex-ministros, generais aposentados, empresários influentes e até diplomatas estrangeiros. O que todos eles tinham em comum era a posição declarada de oposição ao governo de Ibrahim Traoré. Foi no quarto dia da operação que surgiu o maior choque. Um dos empresários detidos, François Bongi, decidiu colaborar com as investigações. Tremendo, ele confessou: "Esse plano foi preparado há meses. Potências estrangeiras ofereceram suporte total. O objetivo era depor o presidente Traoré e instalar um regime alinhado com os interesses ocidentais. As armas seriam utilizadas para esse fim." Traoré o encarou e perguntou com frieza: "Quais potências estrangeiras estavam por trás disso?" Bongi hesitou por alguns segundos, mas acabou revelando: as reuniões estratégicas haviam ocorrido em Acre e em áreas discretas de Abidjan. As ordens estratégicas partiram diretamente de Paris, com o aval final vindo de Washington. A revelação mergulhou a sala em um silêncio sepulcral. Nenhum dos presentes conseguiu esconder o choque. Diante da gravidade, Traoré quebrou o silêncio. "Continue", ordenou com voz firme. François Bongo, visivelmente abalado, prosseguiu com seu relato. Ele explicou que o plano começaria com uma série de atentados terroristas cuidadosamente coordenados, criados para instaurar o medo e o caos entre a população. Esse clima de insegurança abriria espaço para que líderes da oposição se levantassem, enquanto agentes infiltrados nas Forças Armadas facilitariam a execução de um golpe de Estado. Tudo seguia um cronograma preciso. Detalhes ainda mais perturbadores emergiram da confissão. O nome da operação era Restaurar a Democracia, e o orçamento total ultrapassava os 200 milhões de dólares. As armas já apreendidas representavam apenas a fase inicial de um esquema muito maior. Entre os envolvidos, segundo Bongo, estavam funcionários de embaixadas ocidentais, representantes de corporações multinacionais e até integrantes de organizações internacionais, supostamente neutras. Diante da gravidade das acusações, o presidente Ibrahim Traoré decidiu tornar tudo público. Convocou uma coletiva de imprensa inédita na história do país. O objetivo era claro: expor ao mundo a trama arquitetada para sabotar a estabilidade de Burkina Faso e alertar sobre o projeto sistemático de desestabilização do continente africano. A coletiva foi transmitida ao vivo pela emissora nacional. No palco, atrás de Traoré, uma exibição chocante.
Pilhas de armamentos apreendidos, rifles, granadas, mísseis, caixas de munição, tudo cuidadosamente empilhado para que ninguém duvidasse da dimensão da ameaça. A imagem, por si só, já era uma denúncia silenciosa. Traoré iniciou seu pronunciamento com tom solene. Queridos irmãos de Burkina Faso e toda a comunidade internacional, há 3 dias desmantelamos o maior esquema de tráfico de armas da nossa história. Mas o que enfrentamos vai além de contrabando. Estamos diante de uma conspiração cuidadosamente arquitetada contra nossa soberania. Ele então ergueu uma pasta com documentos. Aqui estão as provas, declarou. 47 caminhões carregados de armamentos pesados, avaliados em mais de 100 milhões de dólares. O objetivo? Semear o caos, dividir o nosso povo e substituir este governo por um fantoche controlado de fora. O presidente deixou claro que, embora não pudesse divulgar todos os detalhes naquele momento, havia indícios fortes de envolvimento de potências imperialistas. Essas forças continuam tentando controlar a África, mas nós estamos vigilantes e elas não terão sucesso. Os jornalistas presentes reagiram imediatamente. Um correspondente da CNN perguntou em tom direto quais países estavam envolvidos no fornecimento das armas. Traoré respondeu com cautela, mas não se esquivou. A investigação está em andamento. Porém, parte do armamento rastreado tem origem em países pertencentes à OTAN. Em seguida, um repórter da BBC quis saber quem eram os mentores da conspiração. O presidente revelou que 17 pessoas já haviam sido detidas, incluindo ex-ministros e generais, e que os depoimentos estavam colaborando para esclarecer toda a cadeia de comando por trás do plano. Já um jornalista da Al Jazeera questionou sobre os impactos regionais desse plano frustrado. Traoré foi enfático. O ataque não visava apenas Burkina Faso. É uma ofensiva contra toda a África. O mesmo modelo está sendo executado no Mali, no Níger e na Guiné. É hora de agirmos juntos, com firmeza, para proteger nosso continente. Quando um repórter russo perguntou sobre o reforço das medidas de segurança, o presidente confirmou: nossas forças armadas estão em estado de alerta. As fronteiras foram reforçadas com monitoramento constante. E, o mais importante, temos o apoio total da nossa população. Mas o ponto culminante da coletiva veio a seguir, com a exibição de um vídeo impactante. François Bongo, um dos principais envolvidos, agora colaborador, apareceu nas telas em prantos. Sua confissão emocionou a todos. Fomos enganados, disse, com a voz embargada. Nos disseram que traríamos liberdade e democracia, mas o verdadeiro plano era destruir a nação. Traoré está certo. Fomos traidores. Peço perdão ao povo burkinense. O salão ficou em absoluto silêncio. O impacto emocional era inegável. Quando a transmissão do vídeo terminou, Traoré retomou a palavra. Este é o verdadeiro rosto da conspiração. Estes homens estavam vendendo nosso país em troca de dinheiro estrangeiro. Mas falharam. E continuarão falhando. Porque a nossa unidade é mais forte que qualquer arma. Do lado de fora, enquanto a coletiva ainda acontecia, multidões se aglomeravam nas praças, acompanhando tudo por rádios e telões. A população, atônita e revoltada, começou a entoar palavras de ordem em apoio ao governo. A tentativa de golpe não só foi frustrada, como fortaleceu o sentimento nacionalista. Burkina Faso, uma vez mais, mostrava ao mundo que sua soberania não está à venda. Milhares de cidadãos começaram a se reunir nas ruas, como uma onda de resistência que brotava do próprio coração de Burkina Faso. O povo, inflamado pela revelação da conspiração e inspirado pela coragem do presidente, tomava as avenidas, transformando a capital em um verdadeiro mar de vozes unidas. Em meio ao calor e ao tumulto, entoavam palavras de ordem com fervor. Vida longa a Traoré. Abaixo o imperialismo. Era mais que um protesto. Era um levante de dignidade. Traoré, ao ver a multidão reunida, não permaneceu em silêncio. Subiu ao palanque improvisado em frente ao palácio presidencial e, com o punho cerrado, falou ao seu povo. Querido povo de Burkina Faso, começou, a voz firme e carregada de emoção. Foi graças ao apoio de vocês que conseguimos impedir essa conspiração.
Foi graças à sua vigilância, à sua coragem e à sua união que nosso país permanece de pé. Enquanto estivermos juntos, nada, absolutamente nada, poderá nos derrubar. As palavras do presidente foram recebidas com aplausos ensurdecedores. Jovens marchavam empunhando tochas acesas, mulheres entoavam o hino nacional com lágrimas nos olhos, e os anciãos, com suas vozes trêmulas, oravam pelas ruas. Que Deus proteja Traoré, que Deus proteja nossa pátria. Era uma cena comovente, onde fé, nacionalismo e resistência se fundiam em uma só chama. Ao mesmo tempo, mensagens de apoio começaram a chegar de todos os cantos do continente africano. O presidente do Mali, Assimi Goïta, declarou em rede nacional: "O irmão Traoré é o guardião da África. Estamos com ele. Também reforçamos nossas fronteiras. Não permitiremos que a história da dominação se repita." Em Niamey, o presidente do Níger, Abdourahmane Tiani, afirmou com convicção: "Essa conspiração atinge a todos nós. Devemos compartilhar informações e nos proteger mutuamente. A África deve garantir sua própria segurança." Na Guiné, Mamadi Doumbouya foi direto: "Não há lugar para mercadores de armas em solo africano. A coragem de Traoré deve servir de exemplo para todos os líderes deste continente." O presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, falou em nome da União Africana: "Devemos reforçar o embargo de armas. O nosso continente não é um depósito de guerra." Até mesmo Mahamat Déby Itno, presidente do Chad, manifestou apoio: "Devemos agir juntos contra o terrorismo. Essas armas poderiam facilmente ter abastecido grupos extremistas em toda a região." De Uganda, Yoweri Museveni foi ainda mais contundente: "Meu jovem irmão Traoré fez um trabalho exemplar. A África hoje dá um passo adiante no caminho da autodefesa. Estamos deixando de ser dependentes e assumindo o nosso destino com firmeza." O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa completou: "Que esse episódio sirva de lição. Contrabandistas, cúmplices e traidores devem ser julgados e punidos. O continente não pode mais tolerar esse tipo de interferência." No quinto dia da operação, novos documentos obtidos por peritos revelaram a verdadeira extensão da trama. Não era apenas uma tentativa de desestabilizar Burkina Faso. Era um plano arquitetado para incendiar toda a região do Sahel. Os dados extraídos dos computadores apreendidos eram claros e detalhados. Cada país tinha seu próprio roteiro. Em Burkina Faso, o golpe derrubaria Traoré. No Mali, Assimi Goïta cairia. No Níger, Tiani seria substituído. Em cada nação, líderes pró-Ocidente tomariam o poder com apoio logístico e financeiro vindo do exterior. A conspiração era tão ousada que já havia listas completas dos futuros ministros, suas funções específicas e os primeiros decretos que seriam assinados após a queda dos atuais governos. Entre os planos iniciais estavam a reversão de nacionalizações, a abertura total para empresas estrangeiras, a suspensão de parcerias militares com aliados não ocidentais e a implantação de bases militares sob controle externo. O valor do orçamento, até então estimado em 200 milhões de dólares, revelou-se incompleto. Com base nos novos dados, o montante total da operação ultrapassava US$ 1 bilhão. A origem exata dos recursos ainda estava sob investigação, mas os indícios apontavam para um consórcio obscuro que incluía interesses privados de países do Golfo e da Europa. Diante da gravidade das revelações, Traoré convocou uma nova coletiva de imprensa. Desta vez, o tom era ainda mais incisivo. Não havia mais espaço para cautela diplomática. Em rede nacional e com transmissão para dezenas de países africanos, ele declarou: "Agora as máscaras caíram. Aqueles que ainda sonham em recolonizar a África precisam entender que essa era acabou. Nós somos os herdeiros de Thomas Sankara, e herdeiros não se ajoelham." Enquanto falava, documentos inéditos eram projetados ao fundo. Planilhas com códigos militares, listas de políticos corruptos que haviam aceitado fazer parte do governo pós-golpe, e correspondências diplomáticas confidenciais que comprovavam a colaboração de agentes infiltrados. Tudo estava documentado. A conspiração não era mais uma suspeita. Era uma evidência escancarada. Traoré
visivelmente indignado, apontou para os papéis e exclamou: Vejam o nível de ousadia desses homens. Eles já haviam dividido os cargos do nosso governo, definido quem controlaria nossos recursos, planejado quais contratos seriam assinados e quem seriam os donos das nossas minas, do nosso solo, do nosso futuro. Eles planejaram tudo, menos a nossa resistência. A comoção foi imediata. As redes sociais explodiram. Em toda a África, surgiam movimentos espontâneos de apoio ao presidente burkinense. Em Dakar, manifestantes entoaram: Traoré não está só. Em Bamako, jovens colaram cartazes com os dizeres: A África acordou. Em Conakry, Doumbouya decretou luto simbólico em homenagem às vítimas do complô. Em Joanesburgo, estudantes universitários marcharam com faixas onde se lia: A nova revolução africana começou. A revelação de que havia um plano orquestrado para remodelar o continente a partir de interesses externos acendeu o alerta definitivo. Os líderes do Sahel passaram a organizar encontros estratégicos de emergência. Foi proposto um tratado de defesa mútua entre Burkina Faso, Mali, Níger e Guiné. A ideia era clara: formar uma aliança africana capaz de responder de forma autônoma e eficaz a qualquer tentativa de ingerência estrangeira. O espírito de Thomas Sankara, símbolo da soberania africana, parecia ter voltado à vida nas palavras e ações de Traoré. Mas o jogo ainda não havia terminado. As investigações continuavam. Novos nomes estavam prestes a ser revelados. E uma terceira coletiva já estava sendo preparada, com provas ainda mais impactantes. Eles tentaram derrubar um governo soberano antes mesmo que ele pudesse reagir. Mas esqueceram o mais importante. Em Burkina Faso, o verdadeiro poder pertence ao povo. A tentativa de golpe foi brutalmente frustrada, e o contra-ataque não veio com tanques ou mísseis, mas com dignidade, coragem e uma lição histórica de soberania. Nos dias que seguiram a operação, uma série de prisões chocou o país. Entre os detidos estavam cidadãos estrangeiros: 3 franceses, 2 britânicos, 1 americano e 2 israelenses. Todos eles apresentavam passaportes diplomáticos, mas nenhum era oficialmente diplomata. E mais, os interrogatórios revelaram que estavam profundamente envolvidos na conspiração para desestabilizar o governo legítimo de Traoré. A pressão internacional foi imediata. As potências exigiram a liberação dos seus representantes. Mas Traoré respondeu com firmeza: ter um passaporte diplomático não é licença para cometer crimes em solo africano.